Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegou a sexta-feira, né, gente? E vamos lá para a nossa aula de revisão. Hoje, dia 23 de outubro de 2020. Nossa aula hoje, aula de revisão. Os conteúdos que serão explicados hoje são conteúdos que vão cair na avaliação bimestral de vocês da próxima semana, tá? Esses conteúdos foram enviados no roteiro, né? Eu acredito que vocês receberão hoje esse roteiro. E vamos lá, né? Muita atenção, marquem no caderno de vocês anotações. Quem não fez, aproveite para fazer agora. Marquem no livro, tá? E qualquer dúvida, já sabem, podem chamar, podem perguntar. Eu estou aqui à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, tá? Então vamos lá, de olho na revisão. Período composto por coordenação. Vamos lá para a definição. Conceito. Quem quiser anotar no caderno, faça isso, por favor. Oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Gente, quando eu falo de período composto, eu quero dizer o quê? Que o período, ele apresenta mais de uma oração, tá? A oração, ela é formada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Isso já foi explicado para vocês. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho dois verbos próximos um do outro, tá certo? Então, oração, ela tem que ser formada por verbo, ela tem que ter verbo. Se tem verbo, é uma oração, tá? Então, uma oração com um verbo é um período simples. Período composto é quando apresenta mais de uma oração, ou seja, são frases que apresentam verbo ou locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos próximos um do outro, tá? Então, nós temos dois tipos aqui no caso de período composto. Nós temos por coordenação e período composto por subordinação. Hoje nós estudaremos o período composto por coordenação, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Mais uma vez eu vou ler o conceito para que vocês entendam. Oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Quando eu digo coordenada, eu posso dizer que uma oração, certo? Ela não depende da outra para ter sentido completo. Vamos aqui. Exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. Então, uma oração, ela é coordenada quando ela não necessita de outra oração para ter sentido completo, tá certo? Há dois tipos de orações coordenadas: as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. A oração coordenada assindética é quando não apresenta conjunção. Quando não apresenta conjunção, eu digo que a oração coordenada é assindética. Vou já chegar nas conjunções, calma aí. Quando ela apresenta conjunção, eu digo que ela é uma oração coordenada sindética, tá certo? Então, as orações coordenadas, elas são classificadas em 5 tipos. Cada tipo vai de acordo com a conjunção. O que é conjunção, tia? Conjunção são os conectivos. O que são conectivos? Conectivos são palavras, certo? São palavrinhas que ligam uma oração à outra. Ou seja, a primeira oração é ligada à segunda através da conjunção, tá certo? Essa conjunção pode ser, vamos aqui, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa.
eu tenho 5 tipos de conjunções. Cada conjunção determina a classificação da oração coordenada sindética, tá certo? Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas, as mais usadas, tem vários tipos de conjunções, mas aquelas que são mais usadas são o que é o i, mas, ainda, nem. Essas são as mais usadas, mas se você ver no seu livro, lá na página 208, na 208 tem uma tabelinha, certo? Onde está mostrando os 5 tipos de conjunções que existem, tá certo? Aí eu tenho aditiva e, mas, ainda, nem. No livro de vocês tem mais. A aditiva, gente, ela dá uma ideia de adição. Olha aí, ó. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito, certo? Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. A adversativa é como se fosse o oposto que você disse anteriormente. Contudo, entretanto, olha o livro de vocês, 208, tem mais conjunções. Estudei, contudo, não me dei bem no teste, certo? A adversativa é como se fosse, no caso aqui, gente, o oposto. Alternativa, uma ideia de alternância. Ora, ou, que. Ora quer sair, ora quer ficar em casa. Então, alternativa, tem 2 opções aí. Conclusiva é uma ideia de conclusão, de fechamento. Assim, então, logo, me esforcei, então colhi os frutos. E a explicativa é aquela que explica a oração. Portanto, por quê? Não vou viajar porque estou sem dinheiro, tá certo? Então, esses são os 5 tipos de conjunções que existem. O que são vozes verbais? Pelo nome vozes verbais, a gente já sabe que tem a ver com verbo, certo? Vozes verbais indicam a relação estabelecida entre o verbo e seu sujeito sintático. Entre verbo e sujeito, tá? Existem 3 tipos de vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Hoje nós estudaremos a voz ativa e a voz passiva analítica, tá? A voz reflexiva estudaremos na próxima aula, ok? Vamos lá. Voz ativa, preste atenção. Como eu falei, gente, lá na introdução, esse conteúdo tem a ver com o verbo, então nós focaremos no verbo, tá? Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é o responsável pela ação do verbo. Sujeito, todo mundo aqui já estudou sujeito, né? Então, nesse caso aqui, nesse tipo de voz ativa, na oração, o sujeito é responsável pela ação do verbo. É o sujeito que pratica a ação indicada pelo verbo, ok? O verbo constrói com um objeto direto que sofre a ação. Por exemplo, o ser humano destrói o meio ambiente. Quem é o sujeito aqui? O ser humano. Qual é a ação praticada por ele? Destruir o meio ambiente, certo? Então, o ser humano destrói o meio ambiente. O ser humano é o ser que pratica a ação de destruir, que é a ação indicada pelo verbo nesse caso aqui. O time venceu a partida. Quem foi que venceu a partida? O time. O time é o sujeito responsável pela ação do verbo. Ele venceu o quê? A partida, tá? Observem aqui. Tem mais aqui. Vozes verbais, né? Voz ativa, a ação é praticada pelo sujeito. Mais uma vez, preste atenção. O sujeito pratica a ação do verbo na voz ativa. A mãe penteou o menino.
A mãe é o sujeito. Qual foi a ação praticada por ela? De pentear o filho, certo? Na voz passiva, a ação é sofrida pelo sujeito. Preste atenção. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, ele recebe ou sofre a ação, certo? É isso que vocês têm que aprender. Escutem mais uma vez. Voz ativa, o sujeito pratica a ação indicada pelo verbo. Voz passiva, ele recebe ou sofre a ação praticada ou indicada pelo verbo, tá? O menino foi penteado pela mãe. Olha aqui, houve uma substituição de termos aí, né? O menino foi penteado pela mãe, certo? Nesse caso aqui, o menino virou o sujeito que sofreu a ação, certo? Ele foi penteado pela mãe e a mãe foi quem praticou, assim na voz ativa, né? Como a gente vê no exemplo anterior. Vamos aqui para esse caso. Pronto, aqui. Voz passiva analítica, é o que nós estudaremos também. A voz passiva analítica, preste atenção. Ó, voz passiva, a ação é sofrida pelo sujeito. Eu agora vou focar nesse assunto aqui. Voz passiva, onde o sujeito sofre ou recebe a ação, tá? Aí ela pode ser classificada como voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, certo? Aquele que recebe ou sofre a ação indicada pelo verbo auxiliar ser ou estar. Ela pode vir acompanhada desse verbo, ser ou estar, é uma dica de como você identificar. Verbo principal indicador de ação no particípio. Ambos formam locução verbal passiva e agente da passiva. Preste atenção. Pode vir o verbo ser ou estar junto com outro verbo. Esses dois verbos formarão uma locução verbal. Então, isso é uma forma de você saber identificar a voz passiva analítica. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Foram entregues. Eu tenho dois verbos aí, certo? O que é que foram entregues aqui? As encomendas. Por quem? Pelo próprio diretor, certo? Então, o diretor, ele fez o quê? Uma ação. A ação de entregar as encomendas. As casas foram alugadas pela imobiliária. A imobiliária fez o quê? Alugou as casas, certo? Então, foram alugadas. Eu tenho aí uma locução verbal. Prestem atenção. Voz passiva, a ação é sofrida pelo sujeito, certo? As casas foram alugadas pela imobiliária. Qual é o sujeito aqui? As casas. Qual foi a ação que elas sofreram? Elas foram alugadas pela imobiliária. As roupas foram compradas por uma elegante senhora. Então, quem sofreu a ação, quem recebeu a ação aqui? As roupas. Elas foram o quê? Compradas. Certo? Aqui, gente, eu tenho o termo agente da passiva. O agente da passiva, lembrem-se, só vai aparecer na voz passiva analítica. Ele não vai existir na voz ativa. Ele não vai existir na voz reflexiva, que vocês estudarão na próxima aula. Ele só vai aparecer na voz passiva analítica. E ele, gente, é introduzido pelas preposições por, pelo, pelos, pela e pelas. Então, a voz passiva analítica, ela vem acompanhada dessas preposições aqui, tá? Olha aqui, ó. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Então, pelo próprio diretor, olha aqui, pelo próprio diretor é agente da passiva. O agente da passiva, aquele que vai praticar a ação aqui na voz passiva analítica.
As casas foram alugadas pela imobiliária. Por quem? Pela imobiliária. Certo? Olha aqui as preposições pelo e pelo, pela. As roupas foram compradas por, olha a outra preposição, uma elegante senhora. Então, por uma elegante senhora é agente da passiva. É quem praticou a ação, né, do verbo, no caso aqui, quem praticou a ação, certo, do verbo contra o sujeito, nesse caso. Certo? Então, muito importante, o agente da passiva só aparece na voz analítica e ele vem introduzido por preposições. Está aqui o caso, tá bem claro, bem, tá bom? Vamos lá. A voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ou pronominal, que pode ser chamada assim também, talvez vocês vejam em outros livros, e também na internet, sendo chamado de pronominal. Então, pode ser chamado assim também. Constrói-se com um verbo na terceira pessoa, tá? Esse verbo pode ser na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, tá certo? Seguido do pronome passivador se. Então, o verbo, ele vem na terceira pessoa, junto com o pronome se. Vem junto os dois, tá? Por exemplo, abriram-se as inscrições para o concurso. Nesse caso, gente, abriram-se. Nós não conseguimos identificar quem foi que abriu as inscrições para o concurso. O se, ele deixa esse sujeito indeterminado. Destruiu-se o velho prédio da escola. Tá certo? Observação. O agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. O agente da passiva, né? Aquele que pratica ou sofre, no caso, praticar a ação, tá? Nesse caso aqui, o agente não vem, você não consegue identificar quem foi que praticou a ação indicada pelo verbo, tá certo? Então, isso acontece onde? Na voz passiva sintética. Voz passiva sintética, o verbo, ele vem conjugado em terceira pessoa, pode ser terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome se. Abriram-se, destruiu-se. Então, como ele vem acompanhado do pronome se, não é possível identificar o agente. Quem foi que praticou a ação? Tá certo? Vamos lá? Agora eu vou explicar para vocês a voz reflexiva. Ela também vem acompanhada do pronome se, mas tem uma diferença, tá? Olha aqui. Voz reflexiva. O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele pratica e sofre a ação, tá certo? Ou seja, ele sofre e pratica a ação indicada pelo verbo. Por exemplo, o garoto machucou-se. O garoto machucou-se. Ele praticou a ação e sofreu, certo? Ele praticou e recebeu. Ele machucou ele mesmo. Então, é diferente da sintética. A voz passiva sintética, você não consegue identificar quem foi que praticou, quem foi que sofreu a ação indicada pelo verbo. Nesse caso, o agente da passiva não vem, digamos assim, de forma clara na oração, ao contrário da reflexiva. Na reflexiva, o agente, ele é como é que eu posso dizer? O sujeito, ele é agente e paciente, ele pratica, sofre ou recebe a ação ao mesmo tempo. O garoto machucou-se, certo? O verbo é acompanhado do pronome pessoal oblíquo correspondente ao sujeito, né? No caso do se, tá certo? Então, na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente, pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Machucou-se, né? Ele machucou-se, ele praticou uma ação contra ele mesmo. Ele praticou e recebeu.